Boa noite a todos, meu nome é Breno, eu sou aqui do Tropa de Elite de Jesus e fui convidado a ministrar, né? E a palavra que Deus tocou no meu coração, muito para mim, mas eu acredito que vai ser para muitos de vocês também, vai ser sobre exemplo. A gente, como cristão, a gente tem que ser exemplo, a gente é exemplo para as pessoas. E muitas vezes com ações grandes a gente mostra quem a gente é, como aconteceu hoje comigo, que eu estava na padaria, aí tinha do meu lado um homem parado, que ele foi, estava comprando pão, aí ele começou: "Oh, como Deus é bom, graças a Deus, minha semana está sendo ótima", mostrando, né, para quem estava ali que ele é crente, agradecendo a Deus como se fosse conversar com alguém. Mas você pode também fazer de ações muito pequenas. Pode ser uma coisa bem sutil, por exemplo, algo que aconteceu comigo, que eu sem querer estava na escola, sem querer esbarrei numa amiga minha, eu falei: "Ah, perdão, esbarrei em você". E ela achou isso bem, digamos assim, surpreendente, né? Porque geralmente você esbarra, você só pede desculpa, ou nem isso, né? Ela falou: "Nossa, que interessante você pedir desculpa assim". Então, muitas vezes com atos tão pequenos, tão ínfimos, a gente mostra quem a gente é. Outra coisa, né? Você tem que ter muito cuidado com o seu exemplo, porque é muito fácil a gente ser um exemplo ruim do que ser um exemplo bom. Por mais que a gente faça coisas certas, coisas boas, se a gente comete um erro que seja pequeno, as pessoas vão notar esse erro. Quando eu estava na sala dos homens, um dos homens de lá deu um testemunho que ele estava em casa, né? E os vizinhos dele sabiam que ele era crente, e os vizinhos dele eram um casal, e eles ficavam quietos o dia inteiro para ouvir se ele fazia algo que não era da índole cristã na casa dele. Então, mesmo que as pessoas saibam que nós somos cristãos, elas vão ficar observando, vão ficar prestando atenção se a gente tem índole de cristão, se a gente mostra que a gente é, ou se a gente só se diz cristão e faz ações erradas. Muitas vezes, é fácil de perceber que a gente ou que as pessoas são cristãs, mesmo sem nada ter acontecido. Uma vez, estava eu e minha mãe indo para um curso que eu ia fazer, e veio um moço, atendeu a gente, né? E a gente só foi respondendo umas perguntas, ele foi conversando com a gente. Aí a minha mãe olhou pro moço e disse: "Moço, você é crente, né?" Ele falou: "Sou". Aí a minha mãe falou que já sabia, mas não tinha nada que demonstrasse que ele era crente. Ele não falou nada, não tinha nenhuma algo físico que demonstrasse que ele era ou não cristão, mas só pelo jeito da pessoa, o ar, você está perto dela, você já sente que ela é cristã, você sabe que ela é diferente. A gente tem que ter muito cuidado com os ambientes em que estamos, porque é muito fácil a gente ser um exemplo ruim, né? Por exemplo, na escola é muito fácil você ir na onda dos seus colegas, dos seus amigos, na onda do mundo, do que mostrar quem você é, né? Então você tem que ter muita concentração, tem que ter muito firmado em você quem você é. O seu eu cristão, eu sou cristão, eu sou isso, eu vivo dessa maneira e eu tenho que não me deixar levar pela outros exemplos, né, de pessoas que não são cristãs. Como diz em Daniel 1, que Daniel foi levado para outro reino, para o reino de um outro rei. Daniel e mais uns outros homens, e eles foram para o palácio do rei, porque eles eram homens espertos, homens de conhecimento, homens bem inteligentes. Então, o rei levou eles para o palácio deles e o rei ia dar para eles a comida do rei. Então, eles podiam comer a comida do rei, beber o vinho do rei, que era uma honra imensa. Mas Daniel decidiu não comer a comida do rei, porque era uma comida de outro reino, de um lugar que não era o reino dele. E só ele, sem comunicar a ninguém, ele decidiu a si mesmo: não vou comer a comida do rei, vou viver só de vegetais, frutas e essas coisas. E os amigos dele, percebendo essa ação dele, o fizeram também. Não comeram mais a comida do rei. Mas Daniel não precisou comunicar isso. Só de você mudar
de você fazer ações corretas que mostrem quem você é, o seu cristão, as pessoas já vão mudar ao seu redor. Se as pessoas souberem quem você é, elas não vão agir da mesma forma, porque vai ser desrespeitoso com você, mas isso, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque exemplo ruim a gente sempre está dando. É muito difícil você sempre estar dando um exemplo bom de ser cristão, porque sempre direto acontece comigo, sempre eu estou na escola, acontece alguns deslizes, né? Eu peco, eu falo algumas coisas, alguns linguajares indevidos, mas isso é normal, porque a gente está no mundo, mas não pertencemos ao mundo. A gente está aqui só por um período de tempo. Então a gente tem que mostrar para as pessoas que a gente é diferente. A gente não pode guardar Deus para nós. Não precisa ser como o exemplo que eu dei do moço na padaria, né? De gritar que você é de Jesus, de dizer que não, eu sou crente, eu sou de Jesus. Mas pode ser com ações tão pequenas que muitas vezes a pessoa olha algo diferente em você. A pessoa sente em você algo diferente, ela sente uma luz diferente. Eu sempre via pessoas, né, na igreja que eu via que eram diferentes, ou até amigos meus que se comportam de uma maneira. Aí eu vou perguntar: você vai na igreja? Você é crente? Ele fala: sou. Eu falo: é isso aí. Porque dá de ver a pessoa quando ela é crente. A gente não pode deixar levar, se nos deixarmos levar pelo mundo, pelos exemplos que a gente não pode deixar os exemplos das pessoas, os exemplos que elas trazem do mundo contaminar a gente. A gente tem que contaminar elas com Jesus. A gente tem que dar para elas uma visão de como é bom ser crente, de como é feliz, de como eu sou alegre, de como eu sou feliz, de como a minha vida é boa, tendo Jesus. A gente tem que ter muito focado quem nós somos para não nos deixarmos cair em exemplos ruins. Porque é muito fácil as pessoas, porque hoje em dia o que ganha voz? O que ganha voz no mundo de hoje em dia não é o sucesso, não é a alegria. É quem fez coisa errada, é notícias ruins, é coisas ruins. Então é muito mais fácil alguém ver um erro que você teve do que toda uma vida de acerto. Então a gente tem, como diz, se não me engano, é como Paulo disse uma vez: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu acabo cometendo. Por mais que eu me esforce para dar um exemplo de crente, de gente que eu sou, da minha índole, de como eu sou bom, por um deslize eu mostro que eu acabo errando, eu acabo dando um mau exemplo para as pessoas. E se as pessoas sabem que você é crente, elas vão observar você o tempo todo, o tempo todo. E mesmo que não tenha ninguém olhando, né? Ah, eu tô no meu quarto aqui sozinho, vou fazer coisas erradas, por exemplo, vou fazer algo que não é da índole de Deus. Mas sempre tem alguém olhando. Deus está olhando você, o Espírito Santo, Jesus está lá no céu olhando para você. Então você sempre tem que, não importa se tem gente, se não tem, sempre guarde para você a sua índole, a sua crença, o seu exemplo. Seja exemplo para sua família, para os seus amigos, para o pessoal do seu trabalho, da sua casa. De todo o ambiente que você tiver, seja diferente das pessoas. Não seja igual às pessoas do mundo, porque a gente não é desse mundo. A gente é do céu, a gente é de Jesus. Basicamente era isso que eu tinha para trazer para hoje, para a gente ser exemplo, né? Porque isso faz as pessoas quererem Jesus. Se a pessoa vê que eu sou de Jesus, eu tenho uma vida boa, estou sempre feliz, estou sempre alegre, nunca tô desanimado, nunca tô irado, a pessoa vai querer saber por que você é assim, por que você está sempre feliz, sempre alegre, o que você tem de diferente? Eu tenho Jesus, eu tenho meu Deus, a minha maior alegria, meu motivo de felicidade, meu amor. Jesus muda, perdão, Jesus muda a nossa vida e mudou a minha vida para melhor. Então, o que eu posso fazer? Deus me deu a maior alegria que eu tenho hoje, que é ter a vida dele. O que eu posso fazer
se não mostrar essa alegria para os outros? O que eu posso fazer além disso? Então, o mínimo que eu posso fazer é isso, é mostrar para os outros que eu sou crente, dar exemplo para os outros de quem eu sou e dar alegria que é a vida com Cristo. Era isso.